Por falar de preços, voltamos a conversar sobre dados do IPCA de maio, que saíram há pouco. Para analisar o relatório divulgado, eu converso agora com o Fábio Romão, economista sênior da LCA for Intelligence. Seja bem-vindo à nossa programação. Ótimo dia a você, Fábio. Bom dia, Gabriel. Obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores. Deixa eu aproveitar essa tua participação logo depois desta sonora que nós trouxemos do vice-presidente da Frente Parlamentar do agronegócio. Efetivamente, na tua visão, é possível que nós tenhamos mais pressão inflacionária por conta do aumento de custos do financiamento, justamente depois destes 5% de imposto de renda que são apresentados pelo governo como uma proposta alternativa ao IOF? É tão catastrófico assim? Podemos ter mais inflação no futuro por conta dessa medida? Tá brincando com fogo, né? Porque a inflação de alimentos, ela já vem alta, né? Ela talvez seja o principal motivo de preocupação do governo com relação à popularidade, pensando nas eleições, né? Vamos lembrar que depois da pandemia, a alimentação no domicílio, que grosso modo é o supermercado, né, vem correndo bem acima da inflação, né, como um todo. No ano passado, por exemplo, o IPCA foi 4,8 e a alimentação no domicílio foi 8,2. Para esse ano, por conta de boas safras, né, e de alguma apreciação do câmbio, a gente projeta uma alta de 7,3 para essa alimentação no domicílio. Mas ainda é bem pesado, né? Você sai de 8,2 para 7,3, continua bem acima do headline da inflação, né? A gente tem 5,3 para o IPCA esse ano, então são 2 pontos acima essa nossa projeção, foi confirmada, de alimentação no domicílio. Então, pesa muito para o consumidor, sobretudo de mais baixa renda, né? E aumento de custo normalmente acaba sendo repassado realmente para o consumidor, né? Então, é um preço muito sensível, né, para o eleitor, para o consumidor, e que hoje ainda é uma preocupação na inflação. A gente sabe que teve um alívio muito bem-vindo nesse PCA de maio, né? Tem a ver com uma enxurrada de deflações que estão aparecendo no atacado por conta dessa questão das safras e também por conta do aumento da oferta doméstica ligado à gripe aviária, mas isso é episódico. Mas essa questão dos alimentos é um foco de preocupação. Eu queria até colocar na nossa tela a apresentação do próprio IBGE sobre a inflação de alimentos. Este é o dado mensal, ou seja, a comparação do mês corrente com o mês anterior. A alimentação e bebidas no IPCA teve 0,17% de alta neste último mês de maio e vem de quedas consecutivas. Este é o menor resultado positivo desde agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, nós tivemos um resultado negativo de 0,44%, mas desde este agosto do ano passado, foi a menor publicação, foi o menor resultado. A gente vê talvez uma tendência de desaceleração dessa inflação, auxiliada por estes fatores que o senhor acaba de mencionar, talvez um dólar um pouco mais comportado e a super safra ajudando um pouquinho nas contas? Realmente ajuda, mas é importante lembrar que tem uma questão sazonal. Normalmente, meados do ano, a alimentação tem uma espécie de trégua, né? As altas mais importantes são entre o final do ano anterior e o começo do ano corrente. Então, claro que é muito bem-vindo, tem esse efeito da safra, né? Teve um bom resultado. É provável que em junho a alimentação fique em deflação, né? Preço de aves, de carnes, ovos que passado a quaresma agora estão em queda, né? Então, tudo isso pode realmente contribuir para uma evolução bem comportada dos alimentos, né? Mas eu entendo que não é uma mudança de tendência, infelizmente, né? A alimentação tem tudo para fechar o ano mais uma vez acima do que foi, do que vai ser o IPCA como um todo. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha o geral do IPCA, em maio tivemos um resultado bem positivo, abaixo das expectativas, basicamente abaixo das projeções. Quanto foi o IPCA aqui? Eu já vou pegar o dado completo. Eu sei, 43. zero,
No mês de maio, mês de abril, 0,43. Neste mês de maio, foi 0,26. Foi basicamente no piso das projeções captadas pelo Projeções Broadcast, que a gente usa aqui como uma base de comparação. Então, surpreendeu basicamente todo mundo. Isso no quantitativo. No qualitativo, que sinais você identifica nessa publicação do IPCA? Alguns sinais de alerta, como tivemos nos meses anteriores, por exemplo, com o setor de serviços, vindo mais forte do que o esperado? Qual o qualitativo deste dado que acabamos de receber do IBGE? Pelo lado bom, a alimentação até abaixo do que se projetava, é uma tendência que vai ser vista em junho, julho, isso é ótimo, né? Outra coisa boa é que no ano passado a gente teve a depreciação do câmbio, né? Isso acaba de maneira defasada pegando em bens industriais. Então, os bens industriais é muito provável, né, principalmente duráveis, vão subir mais do que foi lá em 2024. O lado bom é que essa informação de maio e a de abril também mostraram que esse diferencial em relação a 24 não vai ser tão grande assim, né? Eu mesmo esperava uma alta mais importante de alguns bens industriais do que apareceu nesse PCA. Então, essas são as boas notícias, né? O que continua preocupante é que é muito provável que a inflação de serviços, né, que fechou no passado em 4,8, acumule uma alta próxima a 6% esse ano, né? Isso tem a ver com a pujança do mercado de trabalho, com a robustez do mercado de trabalho, com a baixa taxa de desemprego, que são boas notícias, mas que tem como desdobramento, né, chancelar alguns reajustes. Isso é provável que continue acontecendo. Então, essa questão dos serviços, né, ainda preocupa. E voltando para o começo da nossa conversa, a alimentação vai dar essa trégua, deu em maio, vai acontecer em junho e julho, mas na taxa anual ainda não é bom, né? Você ter uma alimentação no domicílio acima de 7%, né, pesa bastante sobre a população, destacadamente a de mais baixa renda. Perfeito. Inclusive, eu queria colocar na tela a inflação de serviços para a gente dar uma olhadinha. Resultado de cada um dos índices, índice de IPCA 0,26 no mês, vou até dar um zoom aqui para facilitar na sua vida, tá? 0,26% no mês e o índice de serviços veio até um pouco mais fraco, 0,18%. Mas eu queria chamar a atenção para estes dois resultados aqui, ó. Tanto em abril quanto em maio, o resultado da inflação cheia foi maior do que a inflação de serviços. Mas tem esse ponto aqui específico que é passagens aéreas. Caiu 14% em abril e agora 11,31% em maio. É o grande destaque negativo. São poucos os resultados negativos no segmento de serviços computados aqui pelo IBGE. E o resultado anualizado, eu vou até puxar um pouquinho para cima aqui para a gente observar variação acumulada em 12 meses. Aí sim está acima da inflação cheia, 5,80%. E aí, este alerta, né? Pode fechar 2025 próximo dos 6%. Tirando passagens aéreas da conta, tirando aqueles itens mais voláteis, ô Fábio, serviços continuam a preocupar ou realmente deram uma aliviada nesses últimos meses? Olha, deu alguma aliviada, mas continua a preocupar pelo seguinte: você tem inflação subjacente de serviços, que é um cálculo criado pelo Banco Central e que é uma espécie de núcleo do serviço, né? Essa inflação subjacente ela vai fechar acima de 6%, vai ficar perto de 6,5% esse ano. Então, quando você aplica esse filtro, deixando de fora uma coisa tão volátil, né, como a passagem aérea, você vê que a inflação de serviços continua alta, tá? Os outros resultados negativos aqui que eu estou observando são para serviços de depilação, serviços de higiene para animais e o último resultado negativo, acredito que só isso, de resultados negativos efetivamente da inflação, de recuos nos preços de serviços, apenas estes três. Passagens aéreas com peso bastante significativo, este 0,53% de queda no preço da depilação, na inflação geral da depilação e também para serviços de higiene animal. Do restante dos dados compilados por aqui, a gente teve todos os resultados positivos. Quem ficou em estabilidade aqui para baixo, TV por assinatura não mudou, acesso à internet também não, serviços de streaming também não e combo de telefonia, estes têm reajustes mais programados, às vezes até reajustes anuais, como vimos
com as operadoras de telefonia, que acabaram antecipando seus reajustes para o primeiro trimestre e não mais para este segundo trimestre. Costumeiramente, nós tínhamos ali a TIM, a Telefônica, reajustando nessa porção final do primeiro semestre, mas anteciparam um pouco os seus reajustes, o aumento dos seus preços. E eu queria, de forma geral, imaginar este cenário daqui para frente. Tivemos as expectativas, Fábio, elas reduzindo bastante, estavam bem alarmistas no começo do ano e agora elas sofrem uma depreciação bastante significativa. Nos últimos dados do Focus, por exemplo, a gente vê uma inflação mais fraca projetada para o final de 2025 e para o meio de 2026, que é aquele horizonte relevante da política monetária. Como é que você enxerga essas mudanças? O dólar tem muito a ver com isso, essa queda acentuada do câmbio que vimos do final do ano passado para o começo deste ano. A gente começou este 2025, eu até tenho gravado na cabeça, com R$ 6,18. Este foi o valor do dólar lá no comecinho de 2025. Agora a gente já está na casa dos 5,56 no fechamento de ontem. Tem alguns fatores importantes, algumas mudanças do começo do ano para agora, né? Tem essa questão cambial que é bem importante, isso ajuda realmente a mitigar essa pressão dos preços. Tem o tarifaço do Trump, né, que o efeito líquido dele, segundo a maioria dos economistas, é desinflacionário, porque você acaba tirando um pouco da tração da atividade econômica global, então isso acaba segurando um pouco os preços, né? Tem essa questão das safras aqui dentro. Tudo isso apareceu num outro índice de preços, que é o IGPM. O IGPM, muita gente chegou a projetar uma alta de 6% esse ano. Quando você olha no Focus, está em 4,2%. Então, de maneira irregular e defasada, né, essa menor pressão que está lá no IGPM, onde preponderam os preços no atacado, vão acabar chegando no varejo. Veja, por exemplo, a perspectiva para a evolução do petróleo, né, antes e depois do tarifaço, né? Mesmo volta a falar das safras. Então, o que a gente assiste com relação às revisões no atacado e que aparecem lá destacadamente no IGPM, acabam batendo no IPCA, né? Nós, por exemplo, chegamos a ter uma alta de 5,6 para o IPCA esse ano e agora está em 5,3, né? Mas para 2026 está mantido, né, tá mantida a nossa projeção em 4,5% para o IPCA, porque você pode ter alguns estímulos na atividade econômica, porque é ano eleitoral, tem questão de indexação, né? Lembrando que o IPCA fechando em 5,3 não é pouco e acaba indexando o ano seguinte, né? Tem a robustez do mercado de trabalho, então a gente não tem uma expectativa de uma descompressão relevante da inflação de 25 para 26, né? Sai de 5,3 e vai para 4,5, que é o teto do sistema de metas de inflação estabelecido pelo Banco Central, né, desde 1999. Fábio Romão, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui conosco na manhãzinha desta terça-feira, logo em seguida a publicação deste dado do IPCA, deste resultado da inflação do mês de maio. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo um ótimo dia e também uma ótima semana para ti. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos, ótima semana. Agradecido.